Meta! Olá! Boa noite! Oi, tudo bem? Gente, que Olá delícia! a todos, Oi, a todos e todes hoje. Hoje, sempre! Sejam Ai, muito gente, que bem-vindos alegria. ao Dramáticos Podcast, no ar toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, no Spotify, No no YouTube. YouTube. E no TikTok agora tem Ah, dancinha. sim. Tem dancinha, Fefo? Vai Ele não lá ver, dançar. vai lá ver que você vai ver se tem dancinha ou não tem dancinha. Mas a gente tá lá com os nossos cortes nas nossas redes sociais, para vocês comentarem, curtirem, compartilharem nossos conteúdos, né, Yaya? Segue no Instagram também, @DramáticosPodcast, e no nosso pessoal também, @YayaDornas. Fefo Barros, segue lá meu lifestyle. E é isso! E hoje... Vai lá! Posso? Pode, vai fundo. E aí, Gente, hoje vai ser maravilhoso. Sempre é, e hoje a gente tem aqui... Incrível. A gente está sempre aprendendo aqui, né? Conhecendo gente nova, e hoje a gente tem uma atriz, diretora, produtora, presidente, artivista, multiartivista, Leona Jovs está aqui com a gente. Palmas para Leona, nossas palmas virtuais. E aí, gente? Como é que vocês estão, senhoras e senhores? Ou nenhuma das anteriores? Bem-vinda, Leona. Muito obrigado por topar o convite, bater um papo aqui com a gente, contar seus dramas. Que deve ser muitos na vida artística, né? Você acha? Sabe, né? Que ainda mais agora, você que tá na crista da onda, tá no sucesso, tá fazendo série, tá no teatro, peça que tá bombando, série que tá bombando. Vai falar um pouco pra gente de como chegou nesse lugar. Uau! Bom, primeiro, obrigada também por estar aqui mesmo, estou muito feliz, enfim, principalmente por pisar nesse solo sagrado aqui no Arena. Eu tô no Arena, Brasil. E que gostoso poder falar da minha arte, poder falar, ainda mais num momento assim que pra mim sou muito espirituosa, e aí eu vim pensando, cara, tô completando aí mais de 10 anos, né? E que momento bonito. E quanto tempo foi a jornada para chegar até aqui, para poder também fazer essas trocas e falar sim de mim, falar sim dos meus trabalhos. Foi tanta luta, é tanta luta, e tenho alcançado esses lugares aí graças ao meu trabalho, a parcerias, a encontros, a transencontros. E é isso, estou aqui pra gente trocar e falar. Com certeza. Eu queria saber muito como que começou o teatro na sua vida? Quando que você falou, eu quero estar no palco, quero ser uma atriz? Quando que veio? Veio de criança? Como que foi? Conta pra gente. A primeira vez que eu vi o teatro na vida foi na escola, quando eu estudava aqui no Celso Leite, no bairro da Bela Vista, onde nasci, fui criada e estou sendo e ainda continuando a me criar. Paulistaníssima. Paulistaníssima. Amo a Bela Vista, e aí eu assisti o teatro, esse teatro de escola, né? Que era um grupo de teatro que chega lá vendendo o bilhetinho do teatro, sei lá, naquela época, R$2. R$2. A R$5. Filipeta, a Filipetinha. E aí você vai, tipo, quando eu sentei e vi uma história sendo contada na minha frente ao vivo, eu falei assim, nossa, eu gosto muito disso, porque eu sempre gostei muito de novela, muito de filme, muito assisti isso tudo com meu pai. E aí quando eu vi aquilo que eu via num filme ou na novela, né, na TV no geral, acontecendo ao vivo na minha frente, eu falei, uau! E aí meio que fiz amizade, assim, sou uma geminiana com Sagitário, fui me envolvendo, assim, com aquele grupo que deve ter ficado semanas ali no colégio. E aí quando eu vi, eu tava falando pra minha mãe, hoje eu vou com eles pra um outro bairro, e eu comecei a ir com eles pra outro bairro. Para outros bairros, outras escolas. E aí teve uma tarde que o menino que fazia o protagonista daquela montagem que eles estavam, né, levando para as escolas dos bairros, teve um piriri. Se eu não me engano, eu lembro de uma cena no telefone falando que ele não ia e tal. Aí o diretor, que era o Paulo, chamado Paulo, outro Paulo na minha vida, porque na minha jornada tem alguns Paulos, e aí falou assim, você topa entrar? E eu lembro, assim, a minha sensação de falar... Primeiro que eu lembro a cena, eu chegando nesse colégio, que era quando as torres gêmeas caíram. Foi nesse dia que eu pisei a primeira vez no palco do teatro, vocês acreditam? Eu lembro eu passando, assim, pelo portão da escola e vendo na TV, atrás, depois da grade, assim, as torres gêmeas caindo, e tava aquele caos, enfim. E aí ele falou, você topa? Você tem coragem? E eu falei assim, eu tinha o quê? 14 anos? Falei, lógico que eu topo. Me joguei, a minha vida é só assim, eu vou me jogando. Porque é que tem que assim que vai, né? E aí comecei a fazer, eu lembro que eu fiz assim uma grande comédia, e até hoje não fiz uma comédia profissionalmente falando, eu quero só ver quando isso chegar, eu adoro.
E aí fiquei fazendo algumas participações, porque depois o ator voltou, eu fiquei umas participaçõezinhas. Uma pena, voltou. Mas foi uma grande provocação para eu começar a querer fazer uns cursos. Aí comecei a fazer curso de teatro, todos gratuitos, e de oficinas, na verdade, assim. Porque essa é uma sorte de morar em São Paulo, né? E no centro, né? No centro, que é outra, tem muita coisa tem de fomenta a gratuito, cultura, fomenta, né? as companhias estão aqui que sempre oferecem E agora vai oficinas. voltar, né, gente, que a gente passou aí por Glória, tempos voltando à complicados. cultura brasileira. Não, você falou sobre o teatro na escola e eu comecei fazendo uma companhia que eu fazia teatro na escola e a gente conversava muito sobre formação de plateia. Essa formação através do teatro escola, teatro educação, sabe? E aí eu vou fazer um gancho com o seu teatro político, assim, que para mim é incrível, tudo que eu vejo, essa representatividade da política ali e do espaço do teatro como um espaço de fala, de grito, de denúncia, que a gente está aqui nesse espaço tão importante. Eu queria que você contasse pra gente a sua visão de poder utilizar o teatro como essa ferramenta que transforma a sociedade, sabe? Sim. Primeiro que eu acho que o teatro ele sempre transforma, né? Ele sempre provoca. E aí, no meu caso, lindona, quando eu percebo que o meu corpo é político, quando eu percebo que a minha corporeidade chega antes da minha arte, que quando eu subo num palco, sendo um corpo trans, uma mulher travesti, já me leem, né? O ser humano é imagético, então assim, ele vê. A primeira sensação maior do ser é o ver. Então aquilo que ele vê já chama atenção. Então quando eu entro em cena, eu sou um corpo trans em cena, para depois ser, sei lá, uma Julieta, para depois ser uma Penélope, como eu já fui, enfim. Antes é esse corpo trans, esse corpo travesti. A partir desse meu entender, eu entendi que sempre que eu pisasse em cena ou qualquer espaço que eu fosse, o meu corpo é político. Quando eu faço esse link com o teatro, aí eu percebo que isso se torna um artivismo. Por isso que eu me coloco como uma multiartivista, no caso, porque eu tenho outras, né, caminho por outros lugares, outras frentes, e aí eu vou percebendo, e aí é muito doido, porque tipo assim, não é uma escolha, é uma condição, vocês entendem isso? É uma condição, né? O meu corpo já vem marcado, então eu só consigo acontecer dessa forma. O que eu tenho que fazer é trabalhar muito a mente e amar muito o que eu faço, porque eu amo muito o que eu faço. Acho que todos nós que estamos fazendo, que é uma resistência fazer arte aqui nesse país, é porque é muito amor. Então, compartilho com vocês esse lugar de, tipo assim, eu sempre amei muito, e aí eu não quis desistir. Então, automaticamente, eu tenho que, infelizmente ainda, caminhar por lugares que são condicionados. Então, a maior parte dos espetáculos que me convidam para fazer, que eu faço uma mulher travesti, uma mulher trans, é importante que eu tenha consciência política do que significa isso, para inclusive influenciar na narrativa dessa personagem, porque a maior parte dos espetáculos que eu fiz, as personagens foram pensadas, criadas e escritas e dirigidas por pessoas cisgêneras, na maior parte das vezes ainda brancas. Então a visão dessas construções vem dessas corpas que não tem essa minha dissidência, né? Logo, é importante que eu, né, provoque no mínimo esses aliados ou esses parceiros. Sim. Porque lembrando, para as pessoas que estão escutando, o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata LGBT no mundo, e principalmente a comunidade T, né, travestis, transexuais, né? Eu como um homem cis gay, né, a gente conversa muito, né, sobre, parece que agora está todo mundo aceito, a relação mudou. Eu conheço muitos homens gays que acreditam que estão com as suas vidas resolvidas, que esqueceram de todo um período de luta, de todo um período de resistência que a gente precisou passar, e a gente só está aqui hoje curtindo, gozando de um privilégio, nós como homens gays, por conta das mulheres trans que foram lá e bateram de frente com a polícia e falaram, não, aqui não, que vocês são muito mais corajosas do que os homens gays que abaixavam a cabeça, que viam vocês apanhando e abaixavam a cabeça. Então a gente está nesse movimento, você falou dos aliados, né? Mas às vezes eu sinto que a própria comunidade não é aliada da sua própria comunidade. Sem né? dúvida. Então eu como homem gay, eu tenho muitas amigas transexuais, travestis, então
eu sinto muito dos meus amigos gays, héteros, padrões que esqueceram, que de hoje estão se comportando quase como cis hétero, Sim. né? Que estão aqui num grau de privilégio. Sim, nada novo sob o sol, né, Fê? Se é um corpo masculino, né? Que tem essa identidade do masculino, porque isso é o que está lá no topo da cadeia e sendo branco, então esse lugar de ser gay ou não acaba sendo a mesma coisa, assim. É homem, né? Importante, é um homem. Então é importante que, por mais que você seja gay, você tem que se politizar, né? Você tem que entender os riscos que você corre por ser isso e quais foram as lutas que existiram para que você possa existir até hoje, não ter passado por aqueles riscos ou ter morrido, como tanta gente morreu para que vocês estivessem aqui, para que nós E como tanta estivéssemos gente aqui, morre né? ainda, né? Muito, Você muito. Você A pode gente falar tá mais. morrendo todos os dias. Você tem um Mulheres trans e trabalho travestis. dentro da Luz ali, da Cracolândia, aqui dentro de São Paulo, que é um trabalho lindo, que é hoje é o Instituto do Faroeste, está ali, né? Além da Casa Chama, que é uma casa de acolhida, né? Para mudar esses paradigmas também, né? Pois é, voltando um pouquinho lá para aquela sua primeira pergunta, o que acontece? Durante toda essa minha jornada no teatro e na minha construção artística, eu também entendi a minha necessidade de pensar e me provocar através dos direitos humanos. E aí surge a Casa Chama. Hoje, atualmente, estou presidenta do Instituto Luz, que são duas instituições do terceiro setor. A Casa Chama, que foi pensada e criada somente por nós, pessoas trans, travestis, amigos ali naquela época de uns 4 anos e meio atrás, para a gente pensar em políticas públicas que o Estado deveria pensar e não pensa. E a Casa Chama hoje é um dos grandes orgulhos das nossas vidas. E eu falo nossas porque foi muita gente que criou. Acho que o Dig Franco, que é o atual vice-presidente, mas foi o presidente das outras anteriores gestões, é impecável, e é importante falar que ele foi o grande provocador disso, mas foram bastante gente que o fez entender a necessidade disso. Então sempre é sobre o junto, quando a gente fala da nossa população T. Então a Casa Chama é especialíssima. Aí hoje o Instituto Luz do Faroeste, que nasce da narrativa da Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste, que já tem mais de 25 anos, que infelizmente... 25 anos esse ano, né? Que eles estão fazendo. Exato, e que infelizmente, justamente no ano que ia completar, né, estaria completando os 25 anos, fecha a porta por falta de política pública, por falta de apoio, porque a cultura aqui nesse país, infelizmente, é isso. E aí, mas a gente criou lá o Instituto Luz do Faroeste há 4 anos e meio também, talvez em torno disso, e aonde nessa segunda gestão estou eu como presidenta, e aí dando continuidade à energia que a pessoal do Faroeste executou, que eu tive 10 anos de uma passagem linda e tão essencial para mim. Foi ali o meu grande berço real, que foi depois que eu saio dessa fase, né, do teatro, que eu vou me infiltrando, eu chego lá e aí já fazia teatro profissionalmente. E hoje o Instituto Artístico e Cultural Luz do Faroeste dá continuidade à provocação da arte e cultura, principalmente ali no nosso território, que é o território da Luz, mas a gente expande também quando se fala de arte e cultura, e também do combate à fome, enfim, dos direitos humanos daquela população que está ali naquele Eu acho muito entorno. interessante uma entrevista que você falou da fome, da importância, porque nós como os artistas, a gente quer levar cultura, né? Quer levar entretenimento, quer levar um momento de prazer para essas pessoas, mas como com a pessoa passando fome, né? Que é a necessidade básica. Não adianta a gente pensar em fazer uma peça e vou levar para se a pessoa está com fome, que é o básico, né? E hoje a gente tem um projeto chamado Você Tem Fome de Quê? Que a gente identifica aquele território onde estaríamos atuando no momento, porque a gente quer expandir, lógico, mas no momento estamos ali no território da Luz, vulgo Boca do Lixo, vulgo Quadrilátero do Pecado, vulgo Cracolândia. A gente tem esse projeto Você Tem Fome de Quê? Que a gente leva marmitas semanalmente ao território para aquela população, junto com um acontecimento artístico, né? Uma performance artística. Então a gente está combatendo a fome, né, da comida, a fome da cultura, a fome do afeto, alguns tipos de fome que se tem ali daquela população e da nossa também, porque estamos ali, enfim.
E eu acho que é sobre o que você está me provocando, né? Sim, eu tenho a consciência, temos que ter a consciência. Não se dá para levar qualquer tipo de coisa para um ser humano se ele tem fome, né? A gente precisa primeiro alimentar esse corpo, esse cavalo, para a gente poder fazer, inclusive ele fazer parte da proposta que a gente está colocando ali, né? Então, quando a gente entrega a marmita junto com uma ação artística, a gente está alimentando a ele para que ele também alimente a gente, porque Que é uma de alguma troca, forma é é uma uma grande, unidade, nossa, né? é uma grande troca, assim. Existem várias personagens, gente, ali Imagino. mesmo. É muito triste, Sim. é muito triste. Mas tem um encanto quando você vê essas personalidades, né? Eu falei com o Fefo que esse projeto, ele alimenta o corpo e a alma. Porque são esses encontros que vocês estão tendo, sabe? Vi alguns vídeos de vocês lá fazendo. Sim. E assim, o impacto é gigante nas pessoas, sabe? Queria que você falasse um pouco desses testemunhos, porque o pouco que eu já fiz de teatro e educação, que eu vou em uma cidade que é uma rua, onde as pessoas não têm acesso a nada, já tem tantos depoimentos. Imagina você na Luz, em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, dentro, sabe, desse lugar onde as pessoas se sentem excluídas e acabam ali, Sim. sabe, dessa marginalização. Tem algum depoimento que se lembra que você fala, nossa, pra mim isso é revelador, assim. Porque Tem teatro muito. não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Fala e salva. Tem muito, assim. Quando eu chego... Por que eu acho tão importante eu ter começado a minha jornada profissional no início dela ali no Território da Luz, através da Companhia de Teatro Pessoal do Faroeste? Porque para além de tudo, eu comecei a entender o que é um teatro político, né? O diretor da companhia, ele sempre falou muito sobre o território, né? Então ele tinha essa sensibilidade. Paulo Farias, Paulo né? Faria, e entendia também que era importante falar para a gente fazer a missão do teatro, que é levar aquela discussão ou aquela provocação, enfim, para todos, né? E aí eu fui crescendo num lugar que foi me mostrando o que é ser um corpo político e o que é e como fazer esse teatro. E aí no Território da Luz, né, em meio e olhando para aquela população que está marginalizada, né, são marginalizados, não são marginais, e que precisa tanto desse olhar, isso. sem dúvida. É muito bom ressaltar isso. É importante. E aí surgiram-se várias, mas assim, eu posso falar para vocês o seguinte: teve um ano que a gente foi fazer a SP na rua. É isso, foi a SP na rua. Ou qual que é o nome do outro evento? Virada Cultural. Talvez Virada Cultural. Que a pessoal do Faroeste conseguiu um palco para se montar. E a opção da gente foi montar esse palco na Rua Helvétia, que naquela época era o ponto principal da Cracolândia. Ou seja, o fluxo daquelas pessoas que estariam naquela situação de maior vulnerabilidade estava exatamente ali. A gente literalmente pontou ali. Então a gente, como somos do território, a gente há alguns anos conseguia, através de políticas públicas, acessar não só essas pessoas que estão ali nessa situação, mas também os assistentes sociais e tudo mais. A gente entendeu que nesse palco a gente queria fazer um momento de só artistas do fluxo, de usuários. Então a gente foi ali, juro, cara, foi assim, talvez das experiências mais fortes da minha jornada, da minha vida enquanto ser humano, enquanto artista, lógico. Porque conforme a gente foi fazer, primeiro o movimento foi fazer oficinas ali dentro do fluxo. Então já nessas oficinas a gente começou a ter esses artistas, que estavam ali naquela situação muitas vezes de drogadicídio, inclusive, a participar, né, ter o primeiro contato. Aí depois dessas oficinas montamos esse palco e convocamos. E assim, se eu não me engano, foi mais de, sei lá, de uns 30 artistas de diversos lugares da arte, assim, música, teatro, performance, vários. E ali sim eu tive a noção, né, vai tirando essas camadas que são implantadas na gente, porque tem muita gente que tem preconceito dessa população que está ali, porque cria-se os estigmas. Claro. E ali eu vi os meus, eu vi as minhas, eu vi tanta gente que tem sonhos, sabe? Assim, aquele lugar, as pessoas que estão ali, elas podem realmente ser qualquer um de nós. Claro. E são. Claro, e são. Entendeu? E eu acho que aí foi desconstruindo Todo esse mundo meu tem um lugar. motivo Eu fui pra perdendo estar medo, porque eu tinha medo sim. Mas o meu sonho era tão grande de estar ali naquela companhia e de poder abrir e fechar aquele lugar, e poder me alimentar e provocar.
aquela narrativa que eu tinha que aprender a vencer aqueles tabus que estavam ali postos para mim, né? E aí nesse decorrer de 10 anos foram várias histórias, tem várias, e hoje eu consigo estar em um outro lugar, né, enquanto presidenta do Instituto, que aí eu tenho uma maior responsabilidade de provocar o território de outras formas. E aí nasce o Você Tem Fome de Quê? Que hoje alimenta corpos e almas. É isso. Com arte, cultura, com muita música, muito teatro, muita performance. Eu tenho uma equipe assim que, nossa, eu tô muito maravilhada com esse momento, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu relutei contra isso, porque eu sabia que ia me tomar tempo, ia me tirar talvez, né, de projetos que o meu grande sonho é viver da arte. E aí, até eu entender isso, foi meio vários choques, assim. Mas hoje eu tô forte, é muito difícil, porque é muita responsabilidade, é muito pouco tempo. Eu também quero viver, também quero amar, também Vida quero social, ter cuidado da minha amorosa. família, também tenho que existir de outras formas. E aí eu tô um tanto cheia de coisas, mas eu tô viva e tô com vontade de fazer. Então eu acredito muito nas energias que vão me alimentando e eu tô aí. Você tá com fome do quê, Leona? Eu tô com fome do quê? Eu tô com fome de alimentar as pessoas das coisas que eu consigo alimentar. Eu consigo alimentar as pessoas hoje de arte, de cultura, de abraços, de esperança. Eu sinto que o meu corpo ele acontece dessa forma, sabe? Eu tenho muito feedback sobre isso. Então eu acho importante ser dito isso, porque quando a gente está nesses momentos da vida que a gente sente que a gente impulsiona as pessoas, se alimenta disso, sabe? Porque é tão incomum a gente estar nesses momentos de estado de espírito. Nutritivo. É nutritivo, e aí você vai nutrindo os outros vão te nutrindo, entendeu? Essa troca de afeto, essa troca... É um alimento da alma mesmo, entendeu? Então acho que eu tô com fome de continuar fazendo o que eu tô conseguindo fazer agora. Assim, Nossa, quando você tá grande, você tá distribuindo mesmo essa energia de e tô conseguindo receber e acontecer trocar. em todos os lugares que eu desejo, gente, assim, então eu não posso não olhar para isso. Eu tô acontecendo no cinema, eu tô acontecendo no teatro, eu tô acontecendo no audiovisual no geral, né, no streaming, tô acontecendo, sabe, assim, tô conseguindo ter essa responsabilidade à frente do Instituto. É muito difícil, mas tá acontecendo, assim, então... Porque por mais que a sociedade ainda anda em passos curtos em relação à representatividade em muitos lugares, vocês abriram as portas, né? Por mais que ainda A gente hackeou, né? A gente chutou porta, a gente Exato. estourou porta. Chegou. Foi assim. E realmente, assim, foram períodos muito difíceis que pra gente, né, pra essa minha população, que por mais que sejamos artistas, existem as nossas dificuldades, fragilidades mesmo, assim. Então, quando a gente começou a pensar o Manifesto Representatividade Trans, que foi um grande encontro que eu tive com Renata Carvalho, uau! Como eu assisti a Renata Carvalho, Renata, minha Baby. companheira de academia. E assim, eu tava. Maravilhosa, né? E a Rê, ela tava num momento assim. Eu tava num momento que eu tava tendo um boom em certo lugar aqui em São Paulo. Sim. Eu tava na época com Ópera Urbe, com Faroeste, enquanto atriz também. E aí eu tinha um ninho, né? Porque eu já tava na minha cidade, também no meu bairro, com uma sede de uma companhia, outro espetáculo incrível acontecendo. E eu me sentia talvez um pouco mais segura. A Renata não, a Renata veio de Santos, fazendo uma personagem, né, muito complexa e Que muito foi quando ela veio o criticada, Evangelho, o Evangelho espetáculo segundo censurado. Jesus. Em vários lugares. Então mas- pensa o que a gente não passou naquele período Claro. que a gente estava trazendo o Manifesto de Representatividade Trans e o quanto essa nata do teatro, que ela é feita e pensada por ele só, Sim. que é o homem branco, normativo, privilegiado, burguês. Claro. Essa é a verdade. Sim. E aí a gente está num momento histórico que não só nós, pessoas trans, mas também a negritude, sabe, as outras Os incidências povos estão originários originários também. chegando forte, sabe? Forte, Nossa. assim. Então, eu acho que é um grande momento histórico e que tem que Catártico acontecer. também, tem que de acontecer, repente, precisa tem que acontecer. teatro. Tem que Não, tanto ter. que... Fala aí, Não, desculpa, porque perdão. é uma reconstrução, assim mesmo, da forma de ver e de fazer que é necessária, sabe? Então, eu acho que agora a gente tem que aproveitar
tudo que pudessem para abrir todas as portas, porque é isso, o teatro, ele não invibiliza, né? Ele dá visibilidade para todas as diferenças, todos os jeitos, todas as formas, toda forma de amar. Não, sim. Sabe? Então essa importância. E aí na hora que você me fala que você está acontecendo em todos os lugares, vivendo de arte, e também sendo esse corpo político, é muito forte, muito importante, muito necessário, sabe? Te agradeço muito. Sou uma aliada LGBT, QIA+, e isso é muito importante, assim, é de arrepiar. Porque a gente fala muito Pode falar do antirracismo, aquela frase da Angela Davis, né? Que ela até falava nos dois, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Não adianta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofóbico, anti-transfóbico, qualquer coisa, porque a gente precisa dessas pessoas. Não adianta falar, eu tenho até amigo que tem. Não, precisa da luta, dos espaços, das vozes. Quem tem espaço, dá espaço para poder falar e não eu falar sobre você. Você fala por si só, né? E eu acho que esse movimento, tanto desse ano, que foi um boom, o Prêmio Shell desse ano, ele foi tomado por vocês ali. A Verônica Valentino ganhou a melhor atriz. Nossa protagonista do Brenda Lee, o Palácio das Princesas, ganhou historicamente, esse é o 33º Prêmio Shell, que é talvez a maior premiação do Brasil de teatro. Verônica Valentino levou melhor atriz. Então, e sabe-se lá se daqui pra frente a gente vai ganhar de novo, sabe? Então, já. Porque há essa discussão também, né? Se não faz pra dar uma abafada na voz. E é muito doido, porque a Verônica, ela realmente é uma grande artista. Eu falo que a Verônica, ela é das artistas mais poderosas desse tempo mesmo. Assim. A Verônica é muito completa, né? Ela canta, ela dança, ela interpreta, ela é performer, ela é ativista, ela se coloca como arteira, né? Eu acho isso muito bonito. Enfim, ela levou, e ela levando, nós levamos. E se nós levamos, todo mundo leva. Claro. Todo mundo leva. Que abre caminhos. Abre caminhos, faz história, provoca, transforma, entendeu? É muito poderoso, né? Sua fala é muito generosa, né? Então, assim, a sua forma de se posicionar no mundo, ela é muito generosa. Quando você fala eu ganho, ela ganha, todo mundo ganha. Porque é sobre isso mesmo. E você abrindo tantas portas, sabe? Enfim, Não, muito bonito. Mas falando vou até polemizar um pouco, porque a gente vai falando um pouco de abrir portas, né? De corpos, a gente fala hoje atrizes trans, mas existem muito atores trans também, né? E ainda existe, parece que assim, estamos aceitando corpos de mulheres transexuais, mas homens transexuais ainda passa ali, né? Os homens trans são muito invisibilizados, né? Ainda. E a gente está num momento que já estamos alterando isso também. Eu tenho muito orgulho de, por exemplo, fazendo parte da Casa Chama. A Casa Chama tem provavelmente o primeiro festival transmasculino que aconteceu no mundo, assim. Né? Foi um momento que a gente teve, graças a uma política pública, a gente ganhou um edital, conseguimos formatar um festival transmasculino, de transmasculinidades, onde a gente, se eu não me engano, foram 28 artistas transmasculines, e eu fui coordenador, e eu me recordo que naquele momento, eu já, né, com entender político, eu me posicionei, eu falei, gente, quem tem que estar nesse lugar de coordenar um festival como esse são os homens trans. E aí 3 deles, assim, muito especiais pra mim, me deram o mesmo feedback. Tipo assim, Lê, você já tem uma narrativa e uma expertise pra construção disso, enquanto a gente não tem. Ou não é nem que não tem, tipo assim, eles quiseram me demonstrar que eles validavam uma travesti estar nesse lugar, uma mulher trans, porque historicamente a gente vem mesmo já trazendo, né, essa visibilidade não só para a questão T, mas para todas as outras siglas, como você já bem disse, Fefo. E aí, enfim, falando da transmasculinidades, né, sim, são muito invisibilizados, a gente já vem pensando nisso na Casa Chama, eu estou rodeada de muitos amigos e amigos, homens trans e transmasculinos, que já estão acontecendo no teatro, no cinema, né? Dani Veiga ganhou Kikito, Gabriel Lodge está aí arrasando no cinema, e também na Herança, que é um espetáculo teatral agora que está bombando. Já trabalhei com os dois, o Gabi, a gente acabou de gravar um filme que já lançou agora, está lançando, aliás,
E aí o Dani também já trabalhamos juntos no audiovisual, ele é meu, eu já tenho um roteiro comigo, em uma direção que eu tenho de um doc, enfim. Eles estão aí, eles estão acontecendo e assim, esses, o Léo Moreira Sá também, são muitos, eu não vou ficar citando o nome porque a gente sempre esquece, mas só para citar esses 3 no mínimo que são muito especiais para mim, mesmo que tenham mais. O próprio Dig Franco, enfim. O que eu quero dizer é, os pioneiros já estão. Agora tem que fazer como a gente fez alguns anos atrás, começar a expandir, né? E a gente vai assistindo esse processo, assim, é natural, eles ainda não chegaram nesse lugar de tanta visibilidade, mas eles são tão poderosos quanto a gente. Sim, porque são humanos, todas as Exato. pessoas têm as suas peculiaridades boas, ruins, e é a humanidade, né? Como que é essa expansão? Você falou de expandir, nós expandimos, aí eu penso em tantas frentes que você está. Vocês estão, como que essas formas de expansão, sabe? Desde políticas públicas, desde ações culturais, o que você pode clarear pra gente? Vou deixar nítido, clarear não. Mas assim, ó, Maravilhosa. Se eu entendi a sua pergunta, eu vou responder o seguinte: o básico é você ter força de vontade, porque artista nesse país, gatinha, a gente tem que correr atrás do que a gente deseja realmente, correr muito assim mesmo, ou então você vai ficando para trás, porque as políticas públicas elas são sempre boicotadas. E aí a maior parte, bom, eu venho da companhia de teatro Pessoal do Faroeste, que na época, até muitos anos ela ficou, se eu não me engano, a segunda companhia de teatro que mais ganhou fomento ao teatro. Então assim, a gente tem provas que essa companhia só existiu graças a uma política pública. Sim. Então, infelizmente, é um país que a gente tem que lutar realmente por essas políticas públicas. Então é isso, é não ser só um ator e uma atriz, é ser um artista. Sim. Que é falar sobre o seu tempo, sabe? É lutar pelo seu tempo, é estar no front mesmo. Entender né? quais são as ferramentas, os equipamentos públicos, né? Sim. A gente falou isso na primeira temporada, né? O Brasil seria maravilhoso a gente ter uma indústria, Sim. né? Que a gente conseguisse estar ali no mercado, mas a gente precisa batalhar A gente por isso. precisa batalhar muito. Precisa melhorar essas leis de incentivo, esses editais, né? Não criminalizar, falar assim, não, indústria, não sei o que, blá, blá. Sim, é total. Eu mesma sou uma artista que vivi a maior parte dos meus anos trabalhando, foi graças a boas e necessárias Você escreve seus políticas projetos públicas. também? Eu escrevo projeto também, mas eu sou mais de ser a pensadora, porque como eu, estou rodeada dos bons desde sempre, eu já percebi que uma das minhas principais expertises é ser a provocadora. É pensar o projeto, é idealizar e trocar com essas pessoas que podem escrever. Porque eu confesso que escrever pra mim assim é meio né? Mas se precisar, eu vou lá e escrevo também, lógico. Mas é isso, assim, sou uma grande pensadora e provocadora de Porque tem uma possíveis coisa projetos. que a gente tá conversando no bastidor, precisa se escrever as suas próprias histórias, Claro, né? claro. As pessoas trans escreverem sobre as pessoas trans, porque chega de homens escreverem sobre vocês, né? E É tudo importante, mais. porque graças a eles que infelizmente, e aí eu tô falando infelizmente por ainda depender deles, mas foram eles que até então conseguiram trazer algumas narrativas que inclusive serviram de alimento para nós que estamos hoje desconstruindo isso, e nós estamos escrevendo nossas histórias, dirigindo nossas histórias, executando, atuando as nossas histórias, e tá só no início, né? Tá só no início, mas é muito importante. É muito importante. Você tinha falado no início da nossa conversa sobre alguns personagens que você fez, que a maioria são homens cis, brancos, que escrevem. Você tem liberdade de conseguir falar, apontar no texto, fazer essas interferências? Como que é essa escuta para essa troca com o diretor, com o dramaturgo? Porque tem os seus aliados que você tem a ideia e você vai trocando ali. Mas eu venho tendo, eu não sei se é sorte. Que aí você está me provocando aqui, eu estou aqui pensando. Bom, ao mesmo tempo que eu tenho sorte de ter a maioria deles que entendeu que era importante eu ser uma provocadora, eu fiquei pensando agora assim, mas então eles, na verdade, a sorte é minha, a sorte é deles, né? Porque é isso também. Então, para não pensar uma ou outra, eu vou pensar assim, é uma grande troca. E eu acho que tem que ser genuíno. Eu já sou uma artista hoje que eu não vou sentar na sua frente depois de um convite que você me fez, vou pegar o seu roteiro e não vou dar minha opinião. Essa não sou eu, tá? Agora,
espero que eu tenha essa possibilidade, né, de encontrar essas pessoas, e eu tenho tido isso. Então, tem sido bem bonito mesmo eu poder já ser respeitada de receber os trabalhos e poder provocar ali, né, alterar aquilo que é importante. Pessoas Todo que mundo estão só tem a ganhar. abertas também, Pessoas né? exato. Trabalham estão mesmo que abertas. não são, mas que são aliados, que é isso, né? Exato. Você falou, você fez o Chuva Negra, que é uma série que agora tá na Globoplay, você falou, que é do Rafael Primor. Exato, um grande artista, um multiartista. Multiartista, né? Diretor, roteirista, ator. Nossa, o Rafa é incrível. Ele é uma dessas como que eu digo? Que eu posso usar de exemplo, né? O Rafa, quando chegou pra mim o roteiro da Chuva Negra, que é uma série bem legal, que eu tô muito feliz de estar fazendo, assim, um presentão também. Eu identifiquei algumas coisas que eu quis falar pro Rafa. Falar, Rafa, aqui a gente pode pensar de uma outra forma, ou essa fala aqui, ou ela não cabe na minha boca, ou ela cabe na boca da personagem, mas aí como sou eu, você pensou nessa personagem, só que eu tenho um pensar político, e aí vai entrar em vários dramas, que não é o que aconteceu com o Rafa, tá? Mas só quero afirmar que é isso, tipo, é complexo, e tem que ser mesmo. Tipo, Você porque pode o Que ele é um é ator complexo. contemporâneo, tem que ser Isso. contemporâneo, tá pensando o seu tempo também, né? Na exatamente. escrita, ainda mais quem se aventura a escrever, né? Projetos assim. Eu acho que somos uma geração de artistas criadores, né? Que Sim. acaba influenciando em quase todas as áreas. Assim, estou sendo ousada de falar isso, mas a gente está pensando e a gente vai navegando e passando por várias áreas, desde a técnica até a escrita, até a direção, até a criação da personagem, É né? porque o mercado mudou, a gente tem que ir Mudou. mudando também, né? Se adaptando e Tem que ir. Mais fazendo. rico, né? Bem mais rico, né? Essa troca do que só uma Mais cabeça prazerosa pensando. mesmo. Mais prazerosa. Eu queria saber se você podia falar dessa personagem pra gente, como que foi a criação, Da quanto Chuva tempo Negra? de filmagem da série, quanto tempo, sabe, se você conseguiu com tantas demandas, como que Essas foi a sua experiências- imersão na criação, Essas né? experiências de estar num teatro, no centro, lidando com as pessoas, de repente no outro dia você tá numa superprodução, com camarim, com roupão felpudo. Não tive roupão felpudo, mas teve coisas bem gostosas. Nossa, é que vocês provocaram tanta coisa agora que eu não sei nem por onde começar. Mas assim, vamos começar da personagem. Da Chuva Negra, que é essa série do Rafa Primor, que é a Misha. Ela, enfim, ela chega numa família, a história acontece numa cidade chamada Chuva Negra, onde uma família que o pai e mãe estão completando, se não me engano, 40 anos de relação, né, de casamento, resolvem fazer uma viagem. Esse avião some, não se sabe sobre esse avião, e fica uma família que seriam três irmãos, onde a personagem principal é uma personagem com síndrome de Down, onde tem a representatividade de um ator realmente com síndrome de Down. E aí a Misha chega nessa família, começa a cuidar dessa casa, passa a cuidar dessa família, e ela é um elo entre eles, eu vejo assim, né, quando essa matriarca, que é a Julia Lemers, inclusive é outro presente na minha vida, some na narrativa. Então foi muito especial, conheci grandes atores, além de Julia Lemers, Denise Delvecchio, que aliás tem muita história aqui nesse Sol do Sagrado, né? Tem um livro dela incrível, indico. E Vanessa Giacomo, o próprio Rafa Primor, o Marcos Pitombo também, enfim, atores assim, João Simões, que é o ator que tem síndrome de Down. Foi um processo muito bonito, muito valioso. Ele chegou num momento muito especial, assim, mesmo dessa minha jornada de um pouco mais de 10 anos de carreira profissional, né? Porque eu faço teatro desde aquela época que eu disse que as Torres Gêmeas caíram, então 2011, certo? Foi 2011, ó. 2001. E aí foi muito especial viver Chuva Negra. Sim. Só que eu estava completamente assim atordoada, porque eu estava terminando, assim, foi muito pouco tempo antes de eu terminar de gravar a Netflix. E aí também tinha outros trabalhos que eu me recordo que eu estava fazendo também uma mini websérie. E aí eu fiquei assim meio atordoada de tanta personagem de construir, de decorar texto, mais o teatro acontecendo, mais as lives que eu falei que eu tive grandes séries de lives através da Casa Chama. Então assim, sou meio perdida para ficar contando essas riquezas de detalhes. As coisas vão acontecendo, né? Inclusive no Brenda Lee tem uma frase que ela fica ressoando sempre, não só porque eu ouço ela todos os dias que eu estou em cena, mas na minha alma, assim, que uma das personagens, né, que é a Cynthia Minelli,
ela vira para a Brenda ali e pergunta como você deu conta, né, de fazer tudo isso. E a Brenda responde mais ou menos que assim, eu só fui fazendo o que tinha que ser feito. E aí a todo momento que eu venho sentindo essa sensação, às vezes que eu tô me afogando de estar fazendo tanta coisa, ou que vem essa autocobrança do artista de será que tá bom? Porque eu também estou fazendo tanta coisa, será que tá fazendo sentido? E tal, e às vezes acontece mesmo de tipo ter choques de agendas e que aí eu me pego pensando assim, nossa, você podia estar se entregando mais para aquilo ali, para acontecer como melhor. Só que assim, não tenho que fazer essa cobrança, eu estou acontecendo, eu sou um corpo nesse momento que está direcionado a viver essas coisas, está tendo essa possibilidade, estou com saúde Você para... sempre quis isso. Exato, também, né? talvez o fato de ser um corpo travesti, que eu hoje vivo a estimativa de vida para mim, que são 35 anos, se eu realmente joguei para o universo que eu queria tanto viver tudo isso, talvez ele está me dando tudo de uma vez, porque pode ser que venha um louco, que eu saia daqui, por exemplo, e seja morta, por ser o que eu sou. Sabe, é pesado falar isso, mas essa é a realidade. Então, eu fico pensando, não, eu tô vivendo tudo de uma vez mesmo, porque eu quero, faz sentido pra mim, eu tô sendo um corpo político desse momento, né, desse tempo que a gente tá vivendo, que eu tô fazendo sentido. Então, tipo, vou continuar e para de se autocobrar. Vai pra análise, entendeu? Tenho a vantagem social de fazer terapia hoje, fazer análise. Vão me segurando, assim. Você se emocionou. É forte, né? E eu tenho que manter forte para isso, porque essa é a realidade, infelizmente, assim. Então vou fazendo tudo, e que nem é tanta coisa assim. Não, mentira, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Hoje mesmo, no dia de hoje, assim, já me mostrou que eu faço muita coisa, porque eu tava resolvendo coisa do instituto assim que eu acordei, aí fui fazer cabelo assim pra vir pra cá. Vi tudo na internet, eu falei, nossa, ela tá fazendo um tanto de coisa. Aí saí dali, já fui cumprir uma outra missão da minha vida de relacionamento, que eu tô vivendo uma relação muito linda agora, enfim, transcentrada, e tava indo ali pegar a chave do nosso apartamento, e aí no caminho que até isso já é um comecei a ato falar político, né? Isso também é um ato político, tá vendo? Até a minha própria relação se torna um ato político, sabe? Sim. Quando as pessoas veem eu com um homem trans, acreditando não, né? Eles estão tendo a certeza que a gente se ama, porque testemunhando, isso é um ato político. Então tá vendo aquele lugar que eu falei, não tem escolha, sabe? Ou você aceita e goza também disso, mesmo que seja algo que está sempre te cobrando uma responsabilidade, né? Tipo, enfim. E aí tem que fazer. Então eu sempre fico buscando prazer em fazer. Inclusive fazer política é muito difícil, né? Então eu quero fazer política com prazer. Eu quero desconstruir essa narrativa de que estar nesses lugares de diversos tipos de política é difícil. É mesmo. Mas vamos tentando deixar leve e acontecendo. Nem é o momento da dica, mas que a gente vai ser no final, mas na nossa primeira temporada a gente recebeu o Pedro Henrique França, que ele fez um filme que está nos cinemas agora, que é o Corpo Político, Política, que é com a Érica Hilton, com a nossa deputada maravilhosa, Musa, presidente de CPI. E é lindo o filme está em cartaz, assim, e eu acho que ele fala muito mais sobre essa importância dos corpos políticos. Cada ação é uma ação política para quem está nessa linha de frente, quem é LGBT, né? Então é muito importante. Só um adendo, você acabou de falar de Erika Hilton. Antes de eu sair daquele carro para entrar aqui, eu estava falando com a Erika Hilton, porque a gente vai ter um encontro lá no Território da Luz, onde provavelmente a primeira travesti deputada federal vai pisar no Território da Luz para trocar, né, e dialogar e articular movimentos e possibilidades para aquele território com uma outra travesti que também está num lugar de responsabilidade que a maioria das pessoas chamam de poder, né? Pra gente falar sobre isso. Então tá tudo interligado, né? Sim, minha manona, assim, minha Érica, deusa maravilhosa. Maravilhosa, salve a Érica. Obrigado, Érica. Fazendo história. E vocês todas. A gente teve uma outra convidada aqui uma vez, dessa temporada, que ela falou sobre creepface, né? Ela tem nanismo e ela falou desses atores que imitam, ela falou de referência a um filme de um ator que fez com um nanismo. E aqui a gente tem falado muito sobre transfake, que existe muito, tanto no cinema, no teatro, nas séries, né?
eu até como um homem gay que já fiz um personagem como mulher, não querendo ser trans, mas querendo mostrar um outro lado da feminilidade, assim, você começa até a se repensar, né, sempre, né, como... Eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso, né, eu preciso entender isso, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir, até que ponto o meu trabalho de ator é inviabilizado por conta disso, porque a gente está também para viver todos os personagens, todas as histórias. Então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse conceito do transfake e o porquê não. Uau, que barra usada. Ah, que adoro. Vamos lá. Transfake é o ato de um ator cis se permitir apresentar uma personagem trans, né? Falamos sobre representatividade. O que é a representatividade? O ato de estar presente. Então, quando um ator ou uma atriz cis se presta a esse serviço, a esse desserviço, vocês continuam matando a gente. Por por exemplo, por que a maior parte das personagens que existiram na história do cinema e teatro de transfake ganham prêmios? Porque as pessoas normativas que não nos humanizam e nos fetichizam e nos zootificam, elas, quando se permitem fazer a nossa verdade, né, acreditam que fazem, mas não fazem, elas se dão direito a achar, nossa, estamos fazendo algo assim muito foda, né? Que né? Tentar chegar ao que somos é mesmo foda. Mas assim, vocês continuam apagando a gente, né? Porque é tão importante que se essa história é sobre a gente, deixa o nosso corpo estar ali. Porque foi naturalizado durante muito tempo que o corpo travesti, por exemplo, o corpo de uma mulher trans, estaria só à margem da sociedade, principalmente na prostituição, que é a prostituição compulsória, que é preciso falar sobre isso. Então, quando se tem uma atriz ou um ator, né, trans existindo nessa personagem, a gente mostra que é possível a gente não só estar lá naquele lugar marginal, né, estarmos aqui, contando essa história realmente. Então, o transfake, ele acaba fazendo isso, ele acaba apagando a gente, né? Qualquer ator e qualquer atriz consegue mesmo apresentar uma personagem qualquer que seja, porque eu também sou uma pessoa trans, mas sou atriz, eu também vou conseguir. Só que vocês têm o privilégio de poder se colocar a isso. A gente não está tendo nem o privilégio de existir no teatro, coisa que essa minha geração, principalmente, tem algumas anteriores, está conseguindo vencer. Mas... inclusive é essa geração que está falando sobre transfake, né? Sim, então, lógico. É sobre isso, assim, nós estamos reivindicando o direito à vida. Sim. Não é reivindicando o direito a estar em cima do palco, é o direito à vida. Porque muitas pessoas que veem uma atriz trans, uma atriz travesti, como que sou, pensam assim, nossa, o meu filho, então, ou a minha filha, que eu já identifico que é uma pessoa trans, pode ter outra experiência de vida a não ser só a marginalização que foi imposta historicamente para a minha população estrutural. Então, o transfake não é legal, viu, galera? Não, e eu acho que é o aprendizado, né? A gente está nesse lugar, eu acho que a gente não pode... A gente tem que entender sempre o nosso tempo, né? Para falar que, no tempo agora a coisa ficou... Porque no tempo... era outro tempo mesmo. O tempo é agora, a gente tem informação, todo mundo tem o WhatsApp, tem internet, tem coisa que a informação tá aí, né? Você pesquisa, você tá ali, não adianta, não faz mais sentido isso, né? E a gente precisa sempre se rever, né? As nossas atitudes. E, enfim, é um projeto que é muito doido, é um projeto que eu amo, que eu amo fazer, foi eu que escrevi, que era uma coisa que eu queria voltar, mas a gente não entende, porque a gente fica dentro de si mesmo, né? Sim. Achando que está fazendo... E isso era naturalizado naquela época, homens fazerem mulher, Meu, gente, a história do teatro iniciar... o início do teatro foi só feito por homens, nem as mulheres cis podiam. Então, ninguém fala dessa luta. Eu queria saber mais sobre essa luta, de qual momento que a mulher começou a adentrar o teatro. Aí depois disso a gente pode falar sobre o quê? Sobre a negritude, né? Os corpos pretos entrando nesse lugar. E hoje a gente está vendo as pessoas transvestigêneres reivindicando isso. É sobre a história do teatro. Sim, sobre história. Né? Sobre a nossa história. Sobre a nossa história. Leona! Leona, olha, nossa, quase
emoções. finalizando aqui, a gente tem um Vamos, quadro, um quadro, aqui no nosso delicinha. programa que é pra gente improvisar um pouco, pra gente brincar, trazer um pouco o teatro pra dentro do teatro. Então, a gente tem um quadro que é o meu talk show preferido, que é Deixa eu pegar as fichinhas. pega as suas fichinhas coloridas, nossos Meu talk envelopes. show favorito. Cada envelope representa um apresentador que a gente gosta, que tem um talk show, e a gente desenvolveu um quadro, um jogo inspirado nesse apresentador. Então, nós temos aqui Fábio Porchat, Tata Werneck, Michel Melamed, Marília Gabriela e Faustão. Isso hoje foi direto. Foi direto hoje, eu lembrei. E tá aqui nessas Pra cores. você escolher uma cor, a gente tem vermelha, roxa, amarela, azul e rosa. Eu vou pedir pra você tirar e não abrir. Tá. Deixa com a gente. Eu vou no azul porque esse ano o azul tá, ó, azul. Azul, Vamos azul, quanto ver. tá? Fausto Silva! Vamos ver. Eu adoro do Faustão. Adoro também. Porque é um arquivo confidencial ao contrário. Você vai olhar para aquela câmera ali e você vai fazer uma homenagem para alguém que é muito importante para você, que do seu caminho, da sua luta, que você está aqui hoje por essa pessoa. Então, não é a pessoa que vai homenagear você, você vai homenagear essa pessoa que foi muito importante para você. Eu vou homenagear uma pessoa que já não tá mais entre nós. Minha tia Mafalda, irmã do meu pai. Foi graças a você que eu pude, pela primeira vez, conhecer o que era música. A partir da música, a dança. A partir da dança, o teatro. E graças a você e a sua entrega de afeto e respeito e amor que eu hoje sou a grande mulher, a grande artista que sou. Então, se você até estiver me escutando de algum lugar, saiba que eu te amo, te devo muito, te admiro muito e vou seguindo e fazendo por você. Uau! Tia Mafalda. Ai, que Um bonito, beijo tia pra tia onde ela Mafalda. Um beijo pra estiver. tia Ela Mafalda, tá ilumina a sentindo gente. isso. Que lindo. Queria tanto que ela pudesse estar me assistindo agora. Ela tá. Ela tá. Com Será? Sim, certeza. sempre tá. Leona, vamos finalizar vamos nosso programa e vamos finalizar. finalizar com uma dica. Pra Dica gente sempre de continuar o programa ficar reverberando aí pras pessoas, elas pesquisarem outras coisas, pra entender um pouco mais sobre o universo, sobre... Você tem alguma coisa, um livro, uma série, além de Chuva Negra, além de Cor Política, qual uma dica pra gente? Gente, eu vou Pra falar gente de... continuar Pra este gente papo, continuar. pra quem estiver assistindo, dar caminho. Eu vou continuar falando de mim. Lógico, vocês me abriram esse espaço. Porque a gente falou aqui sobre Brenda Lee, o Palácio das Princesas, que é um musical, tá bombando. A gente falou sobre Chuva Negra. Tá rolando também no streaming, na Netflix, o Só Se For Por Amor. E aí tem outros 4 trabalhos que eu vou indicar aqui, porque vocês têm que consumir arte, transvesti gênero. São 3 filmes, tá lançando aí Só Se For Por Amor, já falei, mas tem o Estrelas de um Hit Só, que estou sendo dirigida pela neta do Guarnieri, Luísa Guarnieri, que também, maravilhosa. olha aqui, ó. Você vê? Guarnieri tá aqui também. Estrelas de um Hit Só vem aí. Aí também vai vir Procura o Teu Auxílio para Enterrar um Homem, do Anderson Bardot. Uma experiência linda, vive uma cigana de época, assim, foi muito especial. E o terceiro é A Feira da Ladra, do Diego Migliorini. Com a Vera Valdez. Com a Vera Valdez, gente, eu tinha maravilhosa. prazer. Enfim, eu quero falar disso, assim, eu acho que tantas outras pessoas vão vir aqui falar de outras. Teu Quero trabalho falar do vale meu por si trabalho, só. sobre... E não acho é que vale por si importante. só, mas é que, tipo assim, pelo menos no mínimo, Claro. eu sei que a partir de mim tem que ser disseminado para as coisas acontecerem, Sem serem dúvida. assistidas e assistidas e consumidas. O artista faz arte para isso, viu? Ai, que bom, Você, que delícia. Yaya? Então, eu tive uma história que me marcou muito. Em 2016, eu fui em Tiradentes. E aí eu vi o Divinas Divas, da Leandra Leal. E a Leandra Leal falou, e tá na Netflix, né? Que são artistas travestis, que tem uma luta ali naquele teatro. Então, eu não vou dar spoiler, tem que assistir. E tem é mesmo. encantador. O filme é encantador. Eu fiquei arrepiada, saí, fui para o debate para ouvi-la.
E foi incrível, assim. Lindo esse filme. E essa é a minha dica de hoje. Boa. A minha dica, antes de eu dar minha dica, eu queria fazer uma denúncia aqui para algum amigo, alguém que tá ouvindo, que eu queria trazer um livro aqui hoje para mostrar que é um livro que eu amo, que é um dos meus livros preferidos, mas eu não achei na minha casa, meu livro. Tá comigo. Então, tá com você? Eu acho que sim, fala o nome. É o Parque das Irmãs Magníficas, que é da Camila Souza Vilada, é um livro da Argentina que ela conta dessa comunidade travesti na Argentina, é um livro lindo, realismo fantástico, é lindo esse livro. Eu queria trazer ele, mas acabei trazendo Pão de Açúcar, que é um livro do Afonso Reis Cabral, português, que fala sobre o assassinato da Gisberta, lá em Portugal, por menores de idade. O livro é terrível, a história é terrível, mas o livro tem muita humanidade aqui, da visão dele, é um jovem autor. Essa é a minha dica. Maravilhosos. Gente, vamos encerrar. Leona, muito, muito obrigada por toda a sua troca, todo o seu olhar aqui com a gente. Gente, segue ela nas redes sociais, continua acompanhando o trabalho Qual que é a sua dessa rede social, atriz. Leona? O Instagram é o que mais uso, o que mais bomba, é o Leona Jobs. J-H-O-V-S. Leona, J-H-O-V-S, Leona Jobs. Procurem os trabalhos da Leona, procurem o trabalho da Casa Chama, que é muito importante, que está sempre movimentando ali, do Instituto Luz do Faroeste, as nossas redes, vão no cinema, assistam série, assistem coisas nacionais, gente, é verdade, né? A gente sempre fala, tem muita coisa boa. Foi ótimo a gente trazer nacional, a gente precisa reafirmar, assim, né? Expandir. Leona, obrigado, meu muito amor. obrigada. Muito obrigada, parabéns, vocês estão Pra levando nós. muito bem. Pra nós. A irmandade de vocês está dada, está posta, que energia boa. Obrigada por me fazerem um convite de pisar num solo sagrado como esse, num palco sagrado como esse. Boa sorte, nos vemos aí na nossa longa jornada e bela Com jornada. certeza. Obrigada. Tchau, gente. Até semana Tchau, que vem, gente. no Memorário. Obrigada. Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. A edição é do Pedro Moreira. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.